a pessoa não tem disenteria, a pessoa não treme, a pessoa não tem nenhum sofrimento. Todo mundo que já tomou uma anestesia fala isso, né? Que bom seria a gente dormir anestesiado que não sente nada, né? Mas daí a gente abre um debate bacana, porque eu, enquanto psicóloga de 30 anos que eu trabalho com psicologia, né? Se a pessoa diz, eu quero morrer, eu vou perguntar, mas por quê? Assim, porque, na verdade, o que a gente vê é que tem entraves, tem momentos, todos nós já pensamos, mas por que eu estou vivo, mais que coisa, mas a partir do momento que a gente vai destravando essas coisas, né, o processo de vida, ele é um processo, né, permanente, até a hora que a gente para. Então, eu lembro que na época eu falei com a Silvane, lá no HC, no Hospital das Clínicas, o Dr. Cati, que faleceu, que é uma pessoa muito conhecida aqui em Curitiba, ele trouxe um texto para a gente dos Estados Unidos que diz assim: meu filho tem morte encefálica. Então lá eles praticam a eutanásia, ele pega a criança, faz toda tem todos os passos a seguir, né? Porque ali não tem possibilidade de vida. Tanto é que a gente tem aqui toda a questão de transplante de órgãos, né? Que as pessoas questionam, mas como, mas vai tirar, né? Então, tudo isso são quebras de tabus, né? Então, tem essa coisa de que não tem mais reversão. Então, é um ato de misericórdia, né? E também, né, tem essa questão da pessoa querer, a hora que a pessoa diz, né, está bem, a pessoa diz, quero morrer, eu digo, mas como assim, né? Então, saiba que eu vou interrogar, né, que questão é essa, né? Você está tocando num ponto muito importante. Independente de religião, sabe? Independente de religião. Um lado mesmo da questão do movimento subjetivo. Eu quero te escutar, Solange, daí, como é que é. Eu ia exatamente perguntar, não é feito nenhuma atendimento psicológico, investigação psicológica. Não, nada. você a pessoa hoje chega lá na Bélgica, e se autoriza e pronto. A Bélgica, inclusive, na Bélgica hoje as pessoas atravessam ali, porque é proibido na França, né? Então eles atravessam, porque é que nem ir daqui a São José, né? E vão para a clínica e fazem, porque hoje não é mais só para a pessoa em fase de fim de vida, em fase terminal, e nem com doença. Eu posso chegar lá, pedir, pode assinar chegar. e vamos pra já. Gente, olha, eu vou só um pouquinho. É interessante que é legal. Eu vou dizer que pena que o nosso colega da Academia Paranaense de Letras, né, José de Alencar, o Paulo Bittencourt, ele tem uma pessoa que ele gosta muito e tinha como um dos pais dele, que ele contou pra gente que fez isso, é lá da Bélgica, né? Então ele falou, ele poderia, né, falar disso, do sentimento das pessoas que ficam. Pode falar, Alberto. É só uma questão que me parece que está vendo uma colocação tanto geográfica. Bélgica, França, Holanda. O porquê que esses países estão optando por isso? Por que a população desses países estão optando por isso? Porque, ao meu ver, porque hoje há uma dessacralização, eles não, mesmo os belgas que eram extremamente católicos, eles, hoje há uma decadência com relação à religião, e há uma decadência com relação a isso que a Sandra está falando, de razão de viver, né? Pierre Legendre, que é o grande psicólogo, advogado, psicanalista, ele diz que a tecnologia evoluiu de uma maneira, permitindo coisas e medicalizando os corpos, de tal maneira, tanto no início como no meio da vida e no fim da vida, que com a descrença religiosa, ela permite a pessoa não se indagar mais sobre a razão de viver, né? Qual é a razão de estar no mundo? O que me faria viver? O que me faria continuar, né? Isso não se indaga mais porque não há mais mistérios com relação à vida e à morte. A vida é produzida num teatro cirurgical, é produzida em laboratório, a morte é determinada em clínicas, né? Tanto que está havendo um movimento contrário que se chama o tratamento paliativo,
para evitar que as pessoas morram sempre em clínicas ou sempre em hospitais, para que as pessoas fiquem mais tempo e até o fim da vida nas suas casas, né? Só que isso não é interessante para o seguro-saúde e para o governo, porque custa muito caro. Tem que, talvez seja um engano, porque hospitais são caríssimos, né? Mas eles não estão querendo investir no sistema de saúde na linha paliativa, porque daí teria que ter atendimento em casa com toda a responsabilidade do governo, né? Então, realmente, ao meu ver, é uma coisa de perda de sentido de vida e muita depressão. Mas essa dessacralização, porque assim, ó, o sentido de vida eu penso assim, né, que o amor, que é o que dá sentido. É o amor. É o amor, a convivência. Enfim, essa desconvivência que você falou com os filhos, com a família, é porque não existe o sentido sacro, o sentido religioso, que traz, que aflora o amor. Porque, por pior que seja a religião, o que ela prega? O amor. O amor, a compaixão, convivência, a compaixão, a família, a a misericórdia, a família. Na verdade, isso que você está falando, né, é o que a gente chama de valores humanos, não é? Porque sem valores, né, a gente... No sentido maior, que é o amor. Então a gente sente, pelo que você está falando, que o ser humano lá está sendo considerado como um robô, uma coisa assim, sem sentido humano, porque nós, esse físico é matéria, como de um robô, de uma máquina, etc. Eles Mas acham que é só... Mas é que é genética. o direito, né? Eu tenho o direito de qualquer coisa. Eu tenho Não, direito. mas ela está falando do materialismo. materialismo. Predomina uma filosofia utilitarista, materialista, né? Onde o ser humano não é visto subjetivamente, simbolicamente. Lá não tem a subjetividade. A questão hoje é genética, né? Biológica. Então, o que Pierre Legendre critica muito como advogado e psicanalista, que o ser humano, a reprodução do ser humano não é somente genética, materialista, ela é simbólica, né? A gente, por exemplo, se você falar, sei lá, banana, maçã, vem na tua cabeça alguma relação, às vezes com a mãe, com a avó, de alguém raspando uma maçãzinha dando para a criança. Os significantes vão voltando, né? O pai e a mãe podem ter morrido há 40 anos e aquele significante está vivo, né? Então, ele tem batalhado muito, muitos franceses ainda seguram isso, de que o ser humano é simbólico. Tem o lado subjetivo. É a linguagem, é a subjetividade, são as metáforas, a função dos pais, a função do homem na sociedade. Então, o que eles estão criticando, quem está pensando e refletindo sobre tudo isso, está dizendo que está faltando amor, está havendo uma desmaterialização do pai nas famílias, nas sociedades, está havendo uma queda do masculino na sociedade. O feminismo abriu para coisas assim que nós não sabemos onde vai dar, né? Eles dizem que o fundamento da lei do casamento homossexual assume que a homossexualidade atual é decorrência do feminismo, né? Então, eu acho que dá um debate bom a gente falar sobre esse assunto, mas isso que você falou, Silvane, que é a falta de sentido, né? A falta de sentido. Então, me parece que a gente tem aqui uma aula de espiritualidade e a gente tem católicos, evangélicos, budistas, temos ateus que não acreditam em Deus, né? E tem agnósticos que não acreditam em nada. Estão todos na mesma sala com o professor Renato Barbosa, né? Que trabalha bioética, não é a mesma, Matilde? Então, esse respeito à diferença,
né, as pessoas podem, né, ser, né, ateus e mesmo assim ter sentido na vida. Então, o que me escuta aqui, o pessoal da psicologia, eu só vou falar uma palavra, nada mais, que é a questão da melancolia, né? Não é, sabe, que vocês conhecem, né, com o termo de depressão, né? Pra gente, o nosso termo técnico é a questão da melancolia, que é essa coisa de para que viver, para que levantar, para que, né? Todos nós temos momentos de luto que é assim, para que viver, para que levantar, mas isso passa com o tempo e a gente ancora na vida, afinal de contas, não é mesmo, Inês? Tem tanta coisa para a gente, revele seus outros talentos. Mas... Então, essa coisa bacana, né, da gente poder, né, descobrir outras coisas. O que você me traz não é só uma questão das perdas, de acreditar no religioso, né? É uma perda de sentido de vida, né? Uma coisa muito melancólica. Mas precisa existe... ser tratada. Vamos para lá, Solange. Existe Eu preciso de uma pergunta. Por Vai, favor, não, ele senão também quer. eu vou Cascais tem uma morrer. pergunta? Eu vou Eu morrer acho que você tá de desgosto Vai. se você não me responder. Eu não sei se eu sei responder. Vamos lá. A pessoa está inconsciente. Aí a pessoa não está respirando por aparelho. E chega o médico e lhe diz: eu gostaria de saber se a senhora quer que essa pessoa morra. Eu pergunto, mas como ela não está mais respirando pelo aparelho? Ela está viva. Ele diz para mim, é muito fácil. Desliga-se a água e a comida. Você acabou de falar isso e a pessoa morre. Claro. Isso está certo? Olha, No meu entender, quase me matou do coração e que o Hospital Vita teve que me aguentar 1 ano e meio lá, porque minha filha ficou desse jeito e eu quase morri. Também fiquei doente por causa desta coisa. Nós não somos criados nesse sentido que não vamos ter família, não vamos ter nada. A minha filha trabalha muito, Ela não pode recuperou? me ver. Não. Aí, essa outra filha. Mas ela me liga todo santo dia. Mãe, a senhora está boa? É uma palavra para mim, ela não pode me ver todo dia. Se ela trabalha, essa aqui, que está bem de saúde. Mas ela me liga todo dia. Quando ela sai do serviço, ela entra no carro, ela tem aquele... Ela me liga. Como é que passou o dia, mãe? Passei no positivo. Isso, mãe, vá para o positivo. seja positiva. Seja positiva. Saia da tristeza. Agora, quando alguém lhe oferece a tua filha ali, deixa de amar. Olha, que ela traz um outro ponto, Inês, uma coisa importante, obrigada, porque é a questão do entorno, não é? Que não é ventilado. Então, não se pensa na questão, né, da pessoa que está optando e também não se pensa no entorno, né? Então, eu lá no HC, chegou uma criança que ela estava, tem morte cerebral. Morte cerebral, a pessoa não volta, é uma coisa assim, que até a gente assimilar isso, é algo que leva algum tempo. Então, a pessoa tem morte Hoje a morte encefálica, tem que ser a cerebral, que ela não não volta, ela não tem como recuperar. Você pode colocar no respirador, mas essa respiração vai parar, porque chega uma hora que não consegue mais, nem com o respirador, ele vai baixando. O que o médico faz? Né? A criança estava na escola e foi comer o lanche e daí, né, aspirou, e daí eles ligam para a mãe e dizem assim: seu filho não está bem, ele está hospitalizado, seria importante a sua presença aqui. Então você vê que tem um circuito, né, de respeito ao lado humano. E muitas vezes a pessoa não tem recuperação, mas a gente leva um tempo, né, respeitando a subjetividade da pessoa, né, até poder então, né, não reanimar, porque o que acontece? A pessoa, né, desmaia e vão lá e reanima, e daí o aparelho segura mais um pouco, e aí eles vão até a família conseguir assimilar isso, e daí eles falam: da próxima vez não vamos reanimar.
Então, eu faço parte mas de você vê uma... que bacana isso, obrigada. Ela viveu mais 5 anos Eu sei. e eu vivi feliz. Quando ela morreu, tudo bem, ela morreu. Mas porque nessas alturas, então vamos falar sobre religião, Deus veio buscá-la. Mas enquanto Deus não levou, eu me senti bem. Imagine se eu dissesse, dê uma injeção para ela morrer. Porque Você ia se sentir culpada. culpada o resto da Mas minha você vida. veja, respeito muito a sua dor, acho que deve ser... Não, agora... Não, dizem que o luto mais difícil é o luto da mãe com que perde o filho, né? Até lá no sábado nós estávamos na faculdade federal e dizem que o pior é do filho assassinado e o pior mesmo é do filho suicida, né? É o mais difícil dos pais aceitarem. Então, eu te digo, por exemplo, que na França eles têm, não são todos, né? Isso que eu estou falando, como ela disse, são a maioria, a minoria, não dá para dizer. Pelo menos tem um discurso vigente menos religioso, né? Os psicanalistas dizem que mesmo o ateu, o agnóstico, nunca é absolutamente ateu, é um crente invertido. É um crente invertido, né? Porque está discutindo Deus, o Deus e o não Deus, a existência de Deus, e, enfim, porque eles dizem que não tem como nós dizermos que somos absolutamente agnósticos ou ateus, porque a história da civilização ela é construída em cima de mitos e de religiosidades e de espiritualidades. Não existe nenhuma civilização que não tenha tido a questão da espiritualidade. Então, pode ser que você não seja cristão, mas a grande maioria, todo mundo sabe que na Ásia temos outros mitos, na Europa do Norte temos os mitos nórdicos, enfim, não existe realmente o ateísmo, né? Agora, eu queria falar dessa questão porque, por exemplo, quando entra em discussão de novo a lei de que autoriza o suicídio, ou que se vão aprovar ou não na França, porque vira e mexe ela entra em discussão porque eles acham que eles estão atrasados com relação a outros países evoluídos. Né? Claro. Quando eu digo lá no auditório que para nós brasileiros nós sentimos pena deles porque eles não têm espiritualidade, eles dizem que ao contrário, que nós temos uma descendência africana e que isso é coisa de país subdesenvolvido, né? Então, o que eles pegam? Eles pegam um caso, por exemplo, de uma mãe que até agora está lutando muito porque ela quer o suicídio do filho. O filho sofreu, se não me engano, um acidente, alguma coisa, tá há anos, né? Que, como dizem, virou alface, virou vegetal, virou não sei o quê, cada um diz uma coisa. O que ela fica insistindo que deixar o filho vivo? E do outro lado, a esposa quer o suicídio. Né? Eu estou misturando dois casos. Uma é a mãe que quer o suicídio. Outro caso é de um rapaz que era casado, que a esposa quer o suicídio e a mãe e o pai não permitem, porque eles dizem que eles ainda percebem que o filho os reconhece com a dilatação do olho, que ele estabelece um contato, que eles têm certeza que o filho reconhece, mesmo que não fale, que não se comunique, e que não querem. Então, essa briga é judicial na França. E enquanto não modificar a lei, não tem saída. Tem um médico que praticou eutanásia, aqui em Curitiba também teve, né? Uma médica que está sendo processada. Sim. Ele está preso porque ele praticou eutanásia sem autorização, e mesmo que tivesse tido autorização, na França ainda é proibido. Então, eu queria, para terminar,
para daí a gente abrir, o Cascais também queria falar, eu queria concluir que a minha percepção dentro como pesquisadora é de que o início, o meio da vida e o fim da vida estão hoje medicalizados e na mão da tecnologia médica, né? Um exemplo que eu já dei é a questão da fabricação de crianças em laboratório, né? A questão que traz um grande problema para o direito, que é a regulamentação dos óvulos, dos embriões, enfim, isso aí tudo é muito complicado. Tem a questão de que os Estados Unidos têm um monopólio do material do corpo humano, né? É os Estados Unidos que exporta os sêmens e os óvulos para os 5 continentes, né? Então tem filho do mesmo esperma em tudo quanto é lugar. Por exemplo, um médico aqui em Curitiba que insemina as lésbicas, por exemplo, ele pega o material, como faz com botox, compra o material, custa caro, divide em 4 porções e insemina 4 mulheres diferentes, com o mesmo esperma, né? Então, está havendo risco de cruzamento entre irmãos, não é só coisa de novela da Globo, e está havendo um risco a longo prazo de cruzamento entre pessoas muito próximas, né? Não é à toa que o direito limitou o casamento até o 3º, 4º grau, se não me engano, estabelecendo a genealogia, né? Pai, mãe, irmão, irmã, avô, avó, bisavô, bisavó. É ali que o direito e a psicanálise se encontram, né? Porque é preciso estabelecimento de regras para preservação da continuidade da espécie humana, né? E aí o que está acontecendo? Essa tecnologia está permitindo que as pessoas façam filho mesmo não podendo, né? Que os gays vão aos Estados Unidos alugar úteros para procriarem, né? Os Estados Unidos permitem, então, as pessoas, as mulheres que precisam de dinheiro, alugam o útero, às vezes não são a mãe de óvulo, nem genética, mas é só a portadora, né, dentro do útero. E na França eles dizem que isso é crime contra a humanidade, né, que está se manipulando o gene humano, e a Inglaterra agora autorizou a manipulação do gene humano, então nós vamos virar transgênico, né. Daí, durante a vida, nós estamos sendo super estimulados pela medicina para colocarmos próteses, né? Para colocarmos botox, para fazermos cirurgias, enfim, as moças hoje mesmo com 18 anos já fazem cirurgias de... como é que é quando suga lá para lipoaspiração e tudo mais, né? Hã? Quando suga é bom, hein? Suga você e joga... Obrigada. Joga partes do teu corpo no lixo, né? E na morte é a mesma coisa, né? Estão vendendo remédios para executar porque não convém mais uma quantidade muito grande de pessoas idosas ou deprimidas, porque não é útil para a sociedade. Então, o que eu gostaria de mostrar, que eu percebo, é que tem uma relação muito próxima, não é por preconceito, mas tem uma relação muito próxima entre a homossexualidade e o suicídio assistido. Por que eu digo isso? Porque teve recentemente na Bélgica uma mulher que nasceu mulher, nunca se sentiu mulher porque diz que os pais gostavam, tinham 2 filhos homens e queriam mais um filho homem. E, enfim, ela foi pedindo autorização para o governo e foi se transformando e se transformou realmente num homem interessante, bonito. E você olhando, não era mais uma mulher realmente, né? Acho que nenhuma pessoa pensaria, olhando para ela, de que fosse uma mulher operada, etc. Porque a transformação hormonal foi imensa, enfim, ela se transformou em homem realmente.
Só que quando ela se transformou, ela fez a cirurgia de redefinição sexual, ela não conseguiu a identificação no espelho enquanto homem. Ela não suportou. Ela não conseguiu mais continuar homossexual feminina. Ela se transformou em homossexual masculino, né? E para piorar, ela não suportou a depressão, a melancolia, o desespero com a questão identificatória no espelho, porque a construção é no espelho, né, da nossa identidade. E o que aconteceu? Os médicos, ela pediu o suicídio assistido, porque ela não suportou mais e não sabia quem ela era, né? Não se reconhecia no novo corpo, não se reconhecia na nova prática, enfim. E os médicos, numa junta médica, decidiram, falando na televisão, que isto foi uma decisão médica e cometeram o suicídio assistido, dizendo que no caso dela era uma dor psíquica insuportável, ela não estava doente, né? Então eu deixo aqui um questionamento no Brasil, né? Eu tenho conversado com médicos, eles dizem, mas o que você está trazendo vai na contramão do que a medicina faz no Brasil, do que o judiciário pensa no Brasil, etc. Mas nós temos que abrir essas reflexões, porque, ao meu ver, nós estamos caminhando nesses argumentos para ir realmente bem longe. Por exemplo, os argumentos jurídicos da questão que autoriza o casamento homossexual, por exemplo, os americanos foram a fundo e logo após a aprovação da lei nos Estados Unidos que autorizou o casamento homossexual, porque no Brasil não precisa nem autorizar, né? O judiciário obrigou os cartorários a registrarem o casamento homossexual, sem lei, né? Eles analisaram todos os argumentos e não é tão absurdo o que eu vou falar. É um futuro, talvez não muito próximo, mas também não muito distante. Todos os argumentos que permitem o casamento homossexual servem para um futuro pedido de casamento com robôs. Por quê? Porque os robôs estão evoluindo. Eles podem cuidar, eles podem dizer sim e não, eles podem também gestar, eles podem cuidar de crianças, eles podem cuidar do companheiro, porque já tem robôs cuidando de pessoas idosas, de pessoas doentes. E eles dizem que num futuro próximo, talvez o direito venha a ser convocado a reconhecer a personalidade jurídica dos robôs. Gente, eu acho que é bem bacana, a gente até uma questão bacana. Pode ser até uma brincadeira, né? Nessa pesquisa, porque tudo, né? A gente pode pesquisar qualquer coisa e essa é mais uma delas, né? Então eu acho bem bacana, Silvane, trazer isso para a gente questionar, né? Imagina, tem um psicólogo que ele é bem velho, nem sei se o Felipe Julián morreu. Felipe Julián? Ele estava bem doente há uns... E ele falava assim, que bom a gente ter, né, um braço biônico, uma perna biônica, um coração biônico. Aí eu não preciso mais sofrer. Mas também eu não vou sentir a emoção, a alegria de encontrar os amigos. Então eu, por meu lado, né, quero serviço completo. Eu continuo. Eu tô lembrando aqui de um colega nosso, que eu também não sei, porque a gente trabalha muito, não sabe o que acontece, né? Que é o Maranhão. Esse livro eu tenho carinho, porque ele é do início da minha faculdade, lá em 81, chama O que é a Morte. E lá em 81 já se questionava essa coisa de morrer no hospital, que as pessoas, né? Então eu trabalho muito com paciente terminal. E realmente, Silvane, isso que você falou, né, da pessoa tá mexendo o olho, né? É alguma coisa que pode as pessoas fantasiarem, mas eu vou te dizer da minha prática, né, das pessoas que eu acompanhei, quando, né, eu chego e converso, ou canto aquela música, sabe? A pessoa tem, né, assim, cai uma lágrima, tem alguma coisa entre o céu e a terra, que eu não sei o que é. Mas eu digo que
são bases epistemológicas de pensar o ser humano. Né? Você diz, né? Ah, tô com uma dor de cabeça. Você vai no religioso, ele vai rezar por você. Você vai no médico, ele vai ver a parte física. Nós, psicólogos, vamos ver a parte subjetiva, mas como é que você está, em que momento aconteceu isso, qual está certo e qual está errado. Todos estão certos, porque são formas diferentes de pensar, né, o Mas ser eu humano. faria um parênteses aí, acho que nós temos que ter um senso crítico, porque antes criticavam muito os advogados, né? Que advogado era corrupto, que advogado era dinheirista, que advogado era antiético. Hoje a antiética está na medicina, está na psicologia, está em todas as áreas, está na engenharia, né? Nós vivemos uma crise ética em todos os setores e no planeta, né? Ao meu ver, porque não existe, a questão do sagrado e do profano não está mais sendo trabalhada. Eu acho que tem que haver um trabalho cultural de constrição de pulsão de morte, porque a maioria dos profissionais estão trabalhando, sim, em nome da vida, mas com uma pulsão de morte imensa. E né? essa coisa... Excesso de exames, excesso de práticas médicas, excesso de intervenções, excesso de invasões ao corpo humano. Né? Gente, tudo tem excessos na vida, né? Que bom que, como disse o nosso reitor, não é mesmo, Anitta, que depois que inventaram a penicilina, lá nos anos 30, o ser humano está vivendo mais, por causa disso mexa-se, não é? Tem tanta coisa legal para a gente fazer nessa vida, mas em nome disso, a Silvânia está falando nessa coisa que exacerba, que vai além, que não respeita, não é? Então, que pensa também só nesse lado financeiro. Então, a gente volta, né, a uma questão, né, de valores, e tem um valor que fala temperança, que é o tempero na ordem certa, não é? Que é nem mais nem menos. Então, essa coisa de eu tenho certeza que nós vamos sair daqui acrescidos, pensando um pouquinho nisso, porque realmente, que bom que existe tantos recursos na medicina, que propicia a gente estar, né, na vida aí bem. Mas até que ponto isso não fere as questões éticas, não é? Eu não vou poder deixar, só vou citar a Odilá, que vai levantar a mão, porque você falou... Também. Só um minuto, Sandra, só um minuto que ela vai embora. A Odilá... Vai me desculpar um pouquinho. O que eu acho é o seguinte, há muito cinismo na nossa sociedade. Fala-se em direito da pessoa idosa. O Ricardo está batalhando aí para conseguir recursos para a pastoral do idoso, é uma ninharia, e está lá se arrastando por meses para fazer. O idoso não pode andar na cidade, porque as calçadas têm que ser bonitas. Então, tudo que existe aqui, né, é intransitável, é inadequado à pessoa. Né? Quer dizer, eu conheço muito a cultura francesa, trabalhei com empresas francesas, dei aula de francês, gosto de francês, né, da cultura francesa. O que eu quero dizer é que o francês, acima de tudo, é uma pessoa sincera e racional. Né? Sou de Blumenau, então eu misturo a cultura alemã. E ainda hoje estava terminando de ver um filme fantástico, Amor e Ódio, né? Sobre as crianças estudantes judaicas sendo a primeira remessa, né, de judeus para um campo de concentração. E aí aquele jogo duplo de imagens, né, de Hitler, os nazistas, etc. A Europa passou por isso tudo. Passou pela Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, teve lá a Comuna de Paris. Né? E a Igreja Católica, que era uma referência ética, ela desmoronou na França fragorosamente. Na Alemanha, a Igreja Católica é forte, mas divide espaços com os luteranos. Então eu acho que a questão ética tem que ser integral. Né? Nós nos preocupamos muito, às vezes, com uma pessoa que está no hospital, enquanto que a criança às vezes está morrendo de fome porque não tem creche, não tem escola, não tem berçário, não tem alimento, não tem nada. E não é uma nem duas, são milhões de brasileiros assim. Quer dizer, quando eles dizem que nós temos problema,
Temos, sim, e muito graves. Muito grave. Obrigada, Cascais. Obrigada. E realmente, Cascais, nós tivemos ontem uma palestra sobre o Detran vem aqui, ele vem todos os anos falar sobre como andar na calçada, no carro e a pé após os 50, né? Então a questão, né, de mobilidade urbana. E realmente nos preocupa a questão das calçadas em Curitiba, porque a gente sabe que na Europa é diferente, mas também a gente tem que fazer pelo nosso lado, né, tomar alguns cuidados, né, também fazer os exercícios para isso. E que bom, né, que o Ricardo está pensando nesse lado, que é bem importante. Você veja, nós temos, Silvânia, aqui no Brasil, uma população que está vivendo mais, né? Então tudo isso está sendo adaptado, né, a uma questão muito moderna, né? Você quer fazer algum comentário? Eu vou chamar o de lá? Não, eu acredito que é a questão do cinismo mesmo, da falta de responsabilidade, né? Com o que nós estamos fazendo, com o que nós estamos pesquisando. Enfim, acho que está faltando responsabilidade, seriedade, ética em todos os setores, né? O que eu estou vendo aqui no Brasil com tudo que aconteceu aí, de pista de ciclismo caindo no Rio de Janeiro, enfim, nós estamos vendo que a irresponsabilidade no meio da engenharia é imensa no Brasil, né? Você vê que é um desrespeito ao ser humano. Eu dei uma reportagem e o repórter estava perguntando sobre o respeito, né, ao idoso, que não se tem respeito ao idoso, não levanta, né, quando está no ônibus, não dá a preferência, né? Falei, né, porque 30 anos de abrigo, né, me autoriza a dizer que é um desrespeito à vida, aos animais, às plantas. Então, esse mês, no dia 20, a gente vai trazer o CAV, o Centro de Ação Voluntária, né, para a gente poder, então, né, estar pensando de que forma, gente, nós, né, no lado cidadão, é a forma que a gente pode contribuir, não é? De alguma forma. Então, vamos ver o que é bacana. É em hospital, é em creche, é nas ruas, o que eu posso fazer que realmente me cutuca lá no fundo do ser. Se é alguma coisa que eu não gosto, não vá. Mas essa coisa do ato cidadão, que na verdade não é assistencialismo, coitadinho, mas é algo cidadão. E eu queria só mencionar para você, porque você falou sobre o trabalho criterioso, né? E a gente tem aqui a Odilá, né, que é da Academia Paranaense do lado de poesia. E a Odilá tem um método muito legal que a gente vai estar aplicando aqui, gente, todos convidados, né, na nossa oficina de texto, que é essa coisa da gente conseguir escrever. Como é que é isso? E ela trabalha, já tem vários anos com crianças, né, e ela tem 11 prêmios na Bélgica, não é isso, Odilá? E a gente vai estar levando os nossos mais velhos agora, né? Mas um trabalho criterioso, isso que eu queria te dizer, né? De passo a passo. Eu até olhei para o Odilá aqui, né? Porque a gente sabe... Olha, na minha opinião... Vai, Odilá. Houve a reação social da comunidade humana que inventou a escolaridade. Mas me parece que a escolaridade ainda não cumpre o papel social necessário. Por que eu digo isso? Porque as nossas vivências como pesquisadora da organização cognitiva durante o biodesenvolvimento de 3 anos a 14 anos, nos levou à construção de uma proposta intencional, embasada nas espontaneidades operatórias descritas biologicamente por Jean Piaget em mais de 60 anos de trabalho, de investigação, e também embasada nas descrições filosóficas de Immanuel Kant, que descreveu as categorias do entendimento. Então, estes dois pensadores conseguiram descrever o dinamismo interno
da espécie humana. Só que nas nossas andanças em congressos sul-americano, latino-americano, internacional de Genebra, do Mercosul, nós temos visto que essa trajetória descrita por Piaget e por Kant, ela nunca veio à pauta. Nós fomos em tantos congressos, onde havia às vezes 7.000 participantes de vários países, e nós não vimos uma intenção educacional. Por quê? Em primeiro lugar, o ser humano tem duas facetas, né? O bem e o mal. Então, a formação do senso crítico é uma necessidade para conseguir cada indivíduo se colocar para o lado bom e repudiar o lado mal. Muito bem. Então, o senso crítico, através do uso da fala coletivizada, começa aos 3 anos de idade, para a formação do senso crítico. Odilá, e você vê, olha que bacana, a gente está falando do senso crítico, né, e da possibilidade que isso acabou levando tantas pessoas. Você teve, nesse tempo todo, alguma pessoa que se suicidou no seu grupo? Não. Que? Suicidou. Não. Suicídio. Não. Tá vendo? Então isso, né, você veja que... Eu acho que o que ela está falando, o que se fala muito na Europa, dentro de um senso crítico, é que com a formação, com a criação de escolas, e depois do surgimento das escolas e principalmente das universidades, a preocupação maior, digamos assim, não é a educação e a formação crítica, é o domínio das ideologias, né? Então, acho que aí tem uma questão... Mas o domínio da ideologia tem que haver o senso crítico aplicado. Mas não... claro que o senso crítico faz parte, mas as universidades muda conforme o período, mas elas são utilizadas como a Igreja Católica foi utilizada em períodos medievais como detentores de conhecimentos e controladores de mentalidades, né? Então, eu tenho a impressão que, mesmo que Piaget, mesmo que Freud, mesmo que Kant tenham dito grandes coisas importantes, a utilização desses trabalhos, ela também é controlada dentro das instituições. Né? Esse trabalho que o Odilá faz é um trabalho bem diferencial, que a gente vai poder depois, né, conhecer em detalhes, que é um trabalho maravilhoso, que tem um resultado, e que legal que são as pessoas poderem acreditar, né? Então, você vai ver, Silvânia, que você fala, cai aqui na minha orelha, a questão dos radicalismos, não é? Então a gente vê, eu participo de vários grupos, e lá no esporte tem a pessoa que tudo é esporte, né? Eu falo, olha que legal. Aí você tem, né, o lado, né, das pessoas, né, que as pessoas que estudam muito, e tudo é estudo, né? Ou tudo é religião, né? Então a gente sabe o que faz os excessos, os radicalismos, né? Então a gente sabe como é que chega essas coisas aí. Está bem para nos contar o Estado Islâmico, né? Mas realmente a vida é uma questão de fé, e que bacana esse método que ela... Depois a gente vai conversar. Eu queria, só um pouquinho, eu queria só convidar então a Anita Zipin e a Solange aqui para sentar na nossa mesa aqui, para a gente poder, né? A Solange, que tem ela trabalha, né? É psicóloga da universidade, ela tem um curso de pós de tanatologia, e a nossa, né, querida Anita Zipin, presidente da Academia Paranaense de Letras José de Alencar, e também, né, ela é, né, da área do direito, então ela vai poder também, eu acredito, se você puxar um pouquinho para cá, vai poder não vir no rosto, né? Isso, Solange, isso, vai ficar mais quentinho aqui o negócio, né? Então, a gente podia, né, como é,